Ok, nós estamos aqui com muita alegria, com muita satisfação. Nós vamos fazer essa gravação hoje, um piloto para a televisão aqui em Poços de Caldas, para uma grande TV aqui de Poços de Caldas, onde nós vamos estrear um programa que vai ter vários quadros. E um dos quadros que eu tenho certeza que você que está em casa, você vai gostar desse quadro. É a história que marcou a minha vida. Uma história real, onde nós queremos levar para os nossos telespectadores a emoção, a realidade, para mexer com o sentimento, para mexer com você que está em casa, com a sua família. Hoje nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio, nosso primeiro programa, e nesse quadro que vai ser a abertura do programa, que vai ser um sucesso, o meu amigo Edmundo Henrique Silva. Esse cara me conta a história há 8 anos, e eu sempre falo para ele, para a gente documentar essa história, uma história verídica, real, uma história bonita, uma história de amor, e a gente hoje conseguiu, depois de 8, 9 anos, a gente conseguiu trazer para a TV esse grande microempresário aqui do sul de Minas Gerais, que vai narrar essa história para vocês que estão em casa. Eu tenho certeza que vai impactar, que vai emocionar você. Tudo bem? Edmundo Henrique Silva, seja bem-vindo aqui a Poços de Caldas, a nossa TV, e com certeza nós vamos estrear, vamos abrir esse programa com chave de ouro, com a sua história, a história que marcou a sua vida, não só da sua vida, da sua família. Obrigado por você ter cedido e estar conosco hoje aqui em Poços de Caldas. Eu que tenho que agradecer a você, né? E é um prazer estar aqui contigo, contando essa história de tantos anos, né? Que se passaram, e de tanto você me pedir para que eu contasse essa história. Vamos lá! É uma história fantástica, uma história emocionante, uma história real. E foi nos anos de 1970, 72, você com a sua família passando uma dificuldade. Eu queria que você narrasse para a gente, com o coração, com essa veracidade que você sempre narrou para mim essa história. E hoje nós vamos deixar documentado para os nossos filhos, para os nossos netos, para a nossa família e o pessoal que está em casa nos assistindo. Olha, Ailton César, eu tinha apenas 12 anos, né? E realmente nós viemos de São Paulo, viemos para São Paulo assim, sem destino. Meu pai estava doente, ele veio em busca de melhoria para a família. E o que eu me lembro é que nós chegamos em São Paulo, nós viemos de trem, ali na região do Brás, e nós descemos ali naquela estação sem nenhuma perspectiva de melhora, sem saber para onde que nós iríamos. Eu, meu pai, mais 5 irmãos. E o meu pai, na verdade, naquele dia, eu lembro que ele disse para nós que nós iríamos passar a noite debaixo de uma marquise, ou seja, em qualquer canto da rua. Vocês não tinham nada? Não. A família não tinha nada, passando dificuldade mesmo? Absolutamente nada. E antes de você contar a história, eu queria que você se identificasse de onde que você veio. Você não é mineiro, né? Pelo sotaque, eu vejo que você não é mineiro. Eu queria que você contasse para mim de onde que é a sua terra natal, tudo certinho. Eu sou de uma cidadezinha pequena, chama Pinheiros. Pinheiros? No estado do Espírito Santo. Nós viemos direto para Governador Valadares, onde nós permanecemos num período de 2 anos, e foi então que a situação piorou, a nossa situação financeira piorou muito, e meu pai conseguiu a passagem de trem e nós decidimos vir para São Paulo. Era uma família de quantos irmãos? 5 irmãos. 5 irmãos. Sendo que eu sou o segundo dos mais velhos, né? Eu tenho um irmão na época com 13, 12, 10 e assim sequencial. Tá certo. Bom, você saiu da sua terra natal, seu pai veio de trem, que não tinha dinheiro. Pode narrar a história, porque é uma história bonita, você que está em casa, você vai se emocionar. Aí então, nós ficamos ali, na expectativa de achar um lugar ideal para que a família passasse a noite. E alguém indicou, naquela época, não sei hoje se tem, mas naquela época tinha uma casa da prefeitura que chamava albergue, e aí nós fomos para o albergue. Lembra que tinha uma pessoa, uma Kombi, e que levou nós para passar a noite naquele albergue noturno. No outro dia pela manhã, após o café, chegou um senhor branco, alemão, um senhor forte, proprietário de uma olaria na cidade de Imbuguaçu, procurando famílias que queriam trabalhar para bater tijolo manual. Naquela época o trabalho era manual. E então meu pai
sem alternativa, decidimos nós ir para aquela olaria. E você estava passando fome na época? Principalmente, deve ser muito duro para um pai ver os filhos ali com a necessidade, com fome, para almoçar, tomar café da manhã, café à tarde. Você saiu da sua terra, vieram para Barbacena, de Governador Valadares, Minas Gerais, e foram para Embu-Guaçu, no estado de São Paulo. Para você ter uma ideia, Ailton César, nós estávamos numa extrema pobreza. E nós não tínhamos nenhuma expectativa de nada. Nós estávamos ali à deriva. O que vinha para nós, eu acho que seria bem-vindo. Tá certo. E aí? Ao chegar naquela olaria, Ailton César, o meu pai, ele dava um sinal visivelmente que estava doente. Meu pai estava com tuberculose. Meu Jesus. E o proprietário, assim que ele percebeu que o meu pai estava com tuberculose, de imediatamente ele nos dispensou. Ele pediu, falou, eu quero a casa de imediato, o senhor está doente e o senhor não pode ficar aqui. E então o meu pai, sem alternativa nenhuma, eu lembro como hoje ele desceu uma rua assim, e dentro do mato, uma estrada, né, que na verdade não era rua, era uma estrada, e ele viu uma casinha dentro de um sítio abandonado, uma casinha, um casebre, sim, que as paredes era de tábua, e aquele casebre dentro daquele mato. Então meu pai voltou de imediato e falou para minha mãe, falou, vamos para aquela casinha lá, porque é o único para nós passar a noite. E foi então que nós fomos para aquela casa. E chegamos naquela casa, aí tudo sujo, no meio do mato, tinha vários insetos ali. Aí meu pai achou uma tábua lá e essa tábua serviu de cama para nós. Tábuas. Então, a serviu de cama. Quando o dia amanheceu, Ailton César, você não queira imaginar, analisa uma família que passou a noite, não jantou, não tinha comida, não tinha dinheiro, não tinha nada. E dentro daquela inocência, eu tomei aquela iniciativa, talvez guiado por uma luz divina, eu resolvi, porque eu tinha ouvido em um rádio que em São Paulo tinha um supermercado que chamava Jumbo Eletro. E então a minha intuição era ir com o meu irmão até aquele supermercado Jumbo Eletro, para que eu pedisse a pessoa responsável para aquele estabelecimento um trabalho para que de tarde eu trouxesse alimento para a família. E assim nós fizemos. Eu peguei o registro, porque eu não tinha outro documento, o documento do meu pai para comprovar que eu tinha um pai, tinha uma família, e fomos até o ponto de ônibus e pedimos o motorista a passagem até Santa Maria, e posteriormente nós fomos até o aeroporto de Congonhas, que esse supermercado ficava nas proximidades do aeroporto de Congonhas, ali na Washington Luiz. Você e seu irmão? Eu e meu irmão. E assim foi feito. Você lembra do dia que você estava com roupa, sapato, tênis, chinelão, não tinha nada? Eu tava de shortinho e uma camiseta e calçado de quichute. Quichute? Lembro do quichute. Naquela época lá. Meu Deus, assim, na época acabou, viu? Quichute. Chegando lá, Ailton César, com fome, sem tomar café, sabe, desesperado, eu procurei o gerente. Duas crianças? As duas crianças, eu com 12 anos e meu irmão com 8 anos. Isso em 1972? 1972. Procurei o gerente e falei com ele, contei a minha triste vida para aquele gerente, pedi para ele que a nossa intenção era que ele desse para nós um trabalho daquele dia para que eu levasse comida para minha família. E aquele gerente sensibilizado, comovido com a minha história, diz o seguinte, ele falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu não posso dar trabalho para vocês dois por 3 motivos. Primeiro, porque vocês são pequenos demais. Segundo, vocês moram muito longe. E terceiro, eu não tenho lugar para colocar vocês. Levou nós, eu, meu irmão, o Edgar Henrique Silva, levamos nós numa lanchonete, que era no interior do supermercado, deu para nós alimentação e deu para mim 10 cruzeiros, Ailton César, que eu acredito... 10 conto. 10 conto, era 10 conto. E naquela época, eu acredito que hoje, esses jovens hoje não sabem, nem conhecem ainda aquele dinheiro ainda, né? Mas era de grande valor. Ele me deu 10 conto, desculpa, porque eu confundo o cruzeiro, né? 10 conto.
E então ele disse para nós, vocês dão uma volta na cidade, fica aqui até às 3 horas, vocês... Isso o gerente falou para você. Isso o gerente. Você lembra da fisionomia do nome do gerente ou não, Edmundo? Ailton César, o nome eu não lembro mais, mas eu sei que era um rapaz, um senhor de meia idade, aparentemente aparentando 35, 40 anos, branco, cabelos lisos, né? E atendeu vocês muito bem, né? Olha, o anjo da guarda daquele dia, né? Aliás, o primeiro anjo da guarda. Eu achei interessante que você chegou no supermercado, contou a história, você não pediu alimentação, você pediu serviço. Eu pedi o trabalho. Pediu trabalho. Eu pedi o para trabalho. que à tarde você levasse o pão para a família. Para a família. Foi então que ele disse, olha, perguntou para mim, você tem certeza que o que você está falando é verdade? Porque eu vou mandar 2 funcionários na sua casa. E foi então que eu disse para ele, por que o senhor também não vai? Vai, porque assim o senhor vai ver a veracidade da história, o senhor vai conhecer o meu pai. E então ele, prosseguindo, ele me deu aquele dinheiro, ele falou assim, eu vou fazer uma reunião com os funcionários, vou arrecadar o mantimento e vou mandar 2 funcionários levar para vocês na casa do seu pai. Vocês dão uma volta por aí, às 3 horas vocês retornam. Mas Ailton César, naquela época, eu sempre ouvia pelo rádio dos outros o programa Zebete, e eu tinha a curiosidade de conhecer. Vocês não tinham nem rádio em casa? Nós não tínhamos. Aliás, o primeiro rádio que nós ganhamos foi o Boris Casoy, que deu para o meu jornalista Boris Casoy. Jornalista Boris Casoy. Que faz parte da história, vai entrar nisso. Que faz parte da história, é verdade. Então, nós descemos ao Washington Luiz, naquela época a TV Record ali na Avenida Miruna, próximo ao aeroporto de Congonhas, e nós fomos para lá então, e passamos o dia. Quando foi por volta de 2h30 da tarde, mais ou menos, eu chamei o meu irmão e falei, vamos, porque já está chegando a hora de chegar ao supermercado. Subindo ao Washington Luiz, Ailton César, tem uma passarela bem em frente ao aeroporto de Congonhas, e então naquela época o aeroporto de Congonhas ainda não tinha feito a reforma que hoje tem, e tinha um deck atrás do estacionamento do desembarque doméstico. Eu falei para meu irmão, vamos ver o avião subir? E então nós passamos a passarela, atravessamos vocês eram novidade, nós nunca tínhamos visto um avião subir. E então nós direcionamos para aquele local para ver os aviões. E foi então, pra você ter uma ideia, Ailton, na época, os carros que tinha era DKV, Cinca Chamor, Kombi, Zé do Caixão, Variante e Zé do Caixão. Para quem vocês não sabem o que é o Zé do Caixão, é um Volkswagen quadrado, né, com 4 portas. E então era chamado na época de Zé do Caixão. E então, quando nós estávamos bem em frente ao estacionamento, nós olhamos assim no estacionamento, tinha um Dodge Dart, capota de vinil, de frente para o fundo do estacionamento, com a porta direita traseira aberta, e quem estava lá dentro? Roberto Carlos. O cantor Roberto Carlos. O cantor Roberto Carlos. Quando eu vi o Roberto Carlos... você Carlos, sabia que era o Roberto Carlos que estava lá? Nós somos fãs de Roberto Carlos. O Roberto Carlos para nós é um ídolo. E vendo o Roberto Carlos, eu corri para lá, eu via eles nas capas dos... Na época era fita, né? Long play, né? Os bolachões, né? Era. Vinil. E o Roberto Carlos na época tinha lançado aquela música Como Vai Você, Amada Amante, Rotina, nos anos 70, 72. E eu vi o Roberto Carlos, eu corri para lá, seu Roberto e tal. E foi então que o Roberto Carlos começou a nos perguntar. E você, aí, seu irmão, você chegou? O meu irmão tinha 8 anos, era gordinho, rapaz. O Roberto Carlos abraçava o meu irmão, o Edgar Henrique Silva. Ele abraçava meu irmão e tal. E então eu comecei a contar a minha triste vida para Roberto Carlos. Aí o Roberto Carlos, eu me identifiquei falando da onde que nós vínhamos, né, do Espírito Santo, da cidade de Pinheiro. O Roberto Carlos é de Cachoeira de Itapemirim. Exatamente. E eu sou de Pinheiro, do Espírito Santo, uma cidadezinha pequena perto da cidade de Montanha, né? E Pinheiros, Linhares, estava tudo ali pertinho.
E então o Roberto Carlos, ao tomar conhecimento da minha situação daquele momento, tinha um rapaz que estava buscando as malas e colocando lá no desembarque e colocando no porta-malas do Dodge Dart. E foi então que o Roberto Carlos chamou aquele rapaz, não me lembro mais o nome daquela pessoa, e mandou chamar um táxi. E chamou justamente um Zé do Caixão, eu lembro que era um senhor baixinho, e ele perguntou para aquele senhor se ele conhecia a cidade de Imbuguaçu. Ele disse que conhecia. Roberto Carlos então falou: eu vou pagar para o senhor a corrida, só que o senhor vai ser responsável por essas duas crianças. O senhor vai levar essas duas crianças à casa dos pais dele. Posteriormente, o Roberto Carlos pediu ao seu auxiliar o documento daquele motorista para que ficasse registrado e tal. E porém o Roberto Carlos, já tomando o conhecimento que eu disse para ele que eu teria que passar no supermercado, que o gerente mandou eu passar lá, que você contou a história para o contei toda a história por menor. E a alegria dobrada, tá ali de frente o rei Roberto Carlos, né? Ô meu amigo, eu vou te falar uma coisa, eu me parece que eu estava no céu, aquilo aí foi fantástico para mim. Então o Roberto Carlos, foi quando o Roberto Carlos tinha uma bolsa de couro, o Ailton César, assim, entre no baixo do banco do Roberto, e ele abaixou, puxou, lembro, detalhe, ele tirou um camaço de dinheiro, o Ailton César, mais ou menos desse tamanho. Ele pegou um jornal, enrolou aquele papel, dobrou e falou para mim: você vai entregar esse dinheiro ao seu pai. Você só entrega esse dinheiro ao seu pai. E foi então que ele pegou a revista, o Cruzeiro. Hoje eu não sei se tem mais essa revista, né, Ailton? Uma revista, o Cruzeiro? O Cruzeiro. Me deu, porque tinha uma reportagem de Roberto Carlos naquela revista, me deu aquela revista, me deu um abraço, despediu, e foi então que nós entramos naquele carro e fomos em direção ao supermercado Jumbelé. Taxista, vocês foram de táxi. Nós fomos de táxi. E aí, chegando no supermercado lá, o gerente deve ter assustado. Eles chegaram aqui pedindo. Agora me chega de táxi, andando de táxi, duas crianças. Imagina, aí ele ficou sem entender o que estava acontecendo. O motorista de táxi então desceu e falou com o gerente, contou a história do gerente. Eu acredito que o gerente ficou mais comovido do que eu. Com certeza. E foi então que ele disse, veio, me abraçou meu irmão e falou: olha, Ailton, é uma coisa, esta foi uma das coisas, dos motivos que fiz eu ceder essa entrevista. Porque essa palavra vai ficar gravada no meu subconsciente pro resto da minha vida. Ele nos abraçou e disse para nós, o gerente do Jumbelé: vocês são duas crianças iluminadas. Com certeza. Isso dá para ver que vocês são iluminados. Isso tudo aconteceu a partir do momento que eu encontrei Roberto Carlos. Ele disse: olha, fizemos aqui uma reunião, arrecadei 4 sacos de alimento. Aliás, esses sacos de alimento já estavam dentro de um Volkswagen com os 2 funcionários para nos levar. E aí ele falou: arrecadei esses 4 sacos de alimento para você levar para a sua família. Não vai ser necessário eu ir nem mandar os meus funcionários, porque já está mais do que comprovado que vocês estão falando a verdade. E eu arrecadei mais 100 conto. Aliás, eu estou falando agora da língua da época, né? 100 conto. E me deu aqueles 100 conto. Mas eu não disse para o gerente que o Roberto Carlos tinha me dado aquela quantia de dinheiro. E foi então, Ailton César, que passamos aquela mercadoria para o táxi e Zé do Caixão, né? O Zé do Caixão. Sim. E fomos para casa. Imagina você, Ailton César, o meu pai, quando ele soube do acontecimento, quando começou a descarregar aqueles 4 sacos de alimentos. Desculpa. Fique à vontade. E aí, quando eu peguei aquele pacote, que então eu não sabia, e eu dei para meu pai aquela quantidade de dinheiro. Estava no jornal. Estava no jornal. Do jeito que o Roberto Carlos tinha. Do jeito que o Roberto Carlos tinha me dado. Desculpa.
Aí o meu pai, ele, como nordestino, ele ajoelhou no chão, chorou, ele ficou desesperado, a emoção tomou conta da família. Aí eu estou dizendo que todos choraram aquele dia, todo mundo ficou desesperado chorando. Porque nós tínhamos certeza que o nosso problema ali já tinha cessado, já tinha acabado o nosso problema. Certo. A produção do programa, por favor, trazer um copo de água, por favor, o pessoal que está aí, para a gente continuar a história que marcou a minha vida. Obrigado. Está retornando, né? A gente deu uma pausa aí, o Edmundo ficou emocionado. Eu creio que no dia, vocês duas crianças estavam tanto alegres, você não ficou tanto emocionado como você ficou agora, nesse documentário que nós estamos fazendo aqui para a TV, em Poços de Caldas e em toda a região. Eu senti isso porque essa história que você me conta já há 8 anos, está indo para 9, sempre me emocionou também. E hoje foi mais forte de novo. Está de parabéns, mas vamos continuar a história. Seu pai emocionado, chorando, agradecendo a Deus, vocês lá em festa, que teria comida para comer, né? Graças a Deus, seu pai com esse problema de saúde, e vocês ali, 2 irmãos ali, né? Essa coisa bonita que aconteceu com vocês. Você já imaginou hoje eu voltar a cena daquele dia? Não é fácil, não está sendo fácil para mim. Mas, então, Ailton, as coisas começaram a ir. No outro dia, o meu pai, em posse daquele dinheiro, ele comprou. A quantia, você não, claro. Não, até hoje eu não tenho ideia de quanto o Roberto Carlos deu ao meu pai. No outro dia, meu pai foi à cidade, comprou cobertor, comprou cama, enfim, ele comprou todos os utensílios de casa. E as coisas. Aí ele estava doente, ele não podia trabalhar, ele chamou uma pessoa para que limpasse ao redor da casa. E como um bom nordestino, todo mundo sabe que o nordestino gosta de ter criação e tal, meu pai já comprou 2 porquinhos, fez um mangueirão de porco, comprou 2 porquinhos para criar, comprou uns pintinhos para que crescesse, né? E ele limpou a casa e aí continuou dando sequência à nossa vida. Passado mais ou menos uns 3 a 4 meses, um belo dia, mais ou menos por essa hora, 9h30, 10 horas da manhã, chegou um carro importado, um Mustang, nascer assim ao lado, na estrada, na cerca de arame, parou aquele Mustang, desceu um senhor... Lá em Bugaçu, Cipó, né? Em Bugaçu. Desceu um senhor branco, de óculos forte, com a bengala na mão. Eu notei que ele tinha uma deficiência para caminhar. E ele me chamou, um dos meus irmãos, que queria falar com o meu pai. Meu pai veio falar com aquele senhor, e então aquele senhor perguntou ao meu pai, quem deu ordem para o senhor entrar aqui dentro? O meu pai, olha, ninguém me deu ordem, eu estava com a minha família na rua, e meu pai contou o que tinha acontecido. Não tinha alternativa para nenhum lugar, e ele acabou entrando naquela casa que estava realmente abandonado ali. Aí aquele senhor, aliás, muito educado, perguntou ao meu pai, e se porventura chegasse o dono dessa propriedade e pedisse a propriedade ao senhor, o que o senhor faria? E foi então, eu estava ao lado do meu pai, ouvindo toda a história, e meu pai falou, olha, senhor, eu dei entrada numa chácara aqui pertinho, eu não tenho dinheiro para construir uma casa, mas eu compraria uma lona e eu colocaria meus filhos lá dentro, sem problema nenhum, e entregaria a casa. E foi então que aquele senhor deu um sorriso e disse, olha, meu nome é Boris Casoy. Ele se identificou. Se identificou para meu pai. Eu sou Boris Casoy, sou proprietário do sítio. Pelo que eu estou vendo, o senhor é uma pessoa do bem. Eu vou precisar de alguém para que fique aqui, porque futuramente eu vou construir uma casa como construiu. Inclusive eu já estive lá, presenciando pessoalmente lá em Bugaçu com o Edmundo. A gente conheceu o caseiro lá também, né? Conheceu o caseiro. Você lembra o nome dele lá, Edmundo? Luiz. Luiz, um forte abraço também para o Luiz, que está em Bugaçu, em Cipó. Isso. Bom, beleza, vamos lá. E então ele falou, nós vamos precisar, eu vou precisar de uma pessoa, e nós ainda brincou com meu pai, nós vamos ser vizinho.
E foi então que aí as coisas, a vida pegou a normalidade. Meu pai, com o tempo, nós construímos nossa casinha, que inclusive, Ailton César, você teve lá na chácara. Estive lá, sim. Eu fui mostrar ao Ailton César a chácara. Aliás, essa chácara tem lá até hoje, né? E pouco mudou, né? Se você teve lá. Aliás, foi o dia que nós estivemos lá na casa do Wilson Soraya. Perfeito. Mandar um forte abraço também para o Wilson, a dupla Wilson e Soraya. Que meus amigos de infância. Foi lá que eu conheci o Wilson, da dupla Wilson e Soraya. Ele namorava uma garota ali, vizinho, e nós éramos amigos, nós ia lá e tal, brincar, jogar bola. Cresceram juntos. Nós crescemos juntos. E o Wilson hoje, ele é um amigo e irmão que eu tenho. Né? Um abraço, Wilson. Obrigado pela recepção que nós tivemos na sua casa aí, viu? Que café da manhã, hein? É verdade. E é isso, Ailton. Hoje eu me emocionei, eu peço perdão, peço desculpa, porque hoje eu tenho meus 4 filhos e hoje eu dou aos meus filhos a oportunidade que você não teve, né? A oportunidade que eu não tenho e o conforto que eu dou para os meus filhos. Hoje meus filhos já estão formados, inclusive eu tenho um que fez história na vida militar. Eu tenho uma outra filha que foi professora, que hoje não mora aqui, mora em Florianópolis, enfim. E hoje eu tenho o meu caçula que está comigo. Então eu me emociono porque hoje eu dei e dou para os meus filhos a oportunidade e o conforto que naquela época eu não tenho. Foi isso. Tá certo. Hoje você está morando onde, Edmundo? Eu estou morando na cidade de Calda, uma cidade pequena, aqui nas proximidades de Poços de Calda, onde que nós estamos hoje, Andrada e Santa Rita de Calda. Caldas é a mãe de todas aqui, né? A mais conhecida, a mais famosa é a cidade de Poços de Caldas, onde nós estamos realizando a gravação desse programa. Calda, o grande forte da cidade de Calda são as águas termais, né? Em Pocinhos do Rio Verde. Em Pocinhos do Rio Verde. Inclusive, em Pocinhos do Rio Verde, eu tive agora no lançamento de um livro na Câmara essa semana e tive a oportunidade de conhecer mais a história de Calda. Em Pocinhos do Rio Verde nós temos o grande hotel, onde que se hospedou Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, enfim. Então, a cidade de Calda, em Pocinhos do Rio Verde, eu acredito que todo o país conhece pelas suas águas termais, pelas cachoeiras e pelo clima do local. Então é super bacana. E seu irmão, que esteve com você, presenciou tudo também, um irmão que na época tinha 8 anos. E seu irmão anda por onde hoje? O meu irmão, ele teve uma carreira promissora. Ele não teve oportunidade de fazer uma faculdade, mas o meu irmão, Ailton César, ele foi um grande barman em São Paulo. Ele trabalhou no Show Dave, no Paddock, no Geller, no La Vecchia Cucina. E então ele foi convidado para trabalhar na La Catedra em Buenos Aires. Na Argentina. Ele foi para Buenos Aires. E foi então que ele conheceu... no Japão também, né? Ele conheceu uma japonesa, casou com essa japonesa e foi para o Japão. Inclusive, eu acredito que você deve ter uma reportagem aqui. Aqui nas minhas mãos. Essa folha aqui, essa revista, é uma revista editada em português, lá no Japão, para a colônia... Revista folha E. Então, ele está trabalhando aí numa casa noturna. Edgar Henrique Silva, isso. 40 anos, brasileiro especial no Japão, pela experiência que adquiriu no Brasil, através dos balcões de famosas casas que circulam com frequência no roteiro gastronômico em São Paulo. Então tá aí. Inclusive, deu entrevista a Silvia Popovic, teve no Jô Soares. Ele teve na Silvia Popovic, junto com aquele autor da Globo, desculpa, eu não me lembro mais. Sim. Tá? Que é dono de um restaurante famoso em São Paulo, que eu acredito que esteja escrito aí. Então, meu irmão, agora com essa recessão... Ele está no Japão, está na Argentina ou está no Brasil? Não, ele está no Brasil. Está no Brasil. Com essa recessão, a recessão que teve há 2 anos atrás no Japão, ele retornou ao Brasil e hoje ele é taxista. Ele comprou um táxi e ele trabalha em São Paulo. Edmundo, eu quero parabenizar você, sua família, pela pessoa que você é, microempresário que você é hoje na nossa cidade, né? Uma família bonita,
lá na cidade de Caldas, em Pocinho de Oliveira, onde você fica, e agradecer você por ter cedido para a gente essa entrevista, e a gente vai deixar arquivado, registrado, e com certeza na estreia do programa que nós vamos ter aqui na TV em Poços de Caldas, esse vai ser um quadro que vai emocionar como você ficou emocionado nessa entrevista que você está cedendo para a gente hoje. Depois de 8 anos eu consegui, graças a Deus, ao bom Deus, que Ele concedesse essa entrevista para a gente, para que a gente pudéssemos apresentar para você que está em casa, os nossos telespectadores. Eu quero agradecer em primeiro lugar a Deus, que tudo isso aí, você sabe, tem a mão de Deus, pela história tremenda que vocês passaram. Eu quero agradecer a Joelma, rapaz, eu estive lá na Socimpro, onde a Joelma é gerente, infelizmente já tinha saído, mas conheci uma pessoa maravilhosa, que é o Adonis, o Adonis, que é gerente lá também, pessoa fantástica. Um forte abraço para você, Adonis. Nós vamos levar um queijinho para lá de Minas. Com certeza, nós vamos levar uma cestinha dos nossos produtos aí para ela. Obrigado, viu, Joelma? Obrigado todas as vezes que a gente conversa com a Joelma por telefone, por e-mail, ela sempre nos recebeu muito bem. Agradecer também ao jornalista Boris Casoy, que liberou para a gente usar o nome dele aqui. Agradecer ao Roberto Carlos, espero que o Roberto Carlos, a Joelma passa para ele, né, informa a ele essa história maravilhosa, passa para ele. Agradecendo a você, Roberto Carlos. Antes da gente terminar, se você hoje encontrasse com o Roberto Carlos, o que você pediria para o Roberto Carlos? Ailton César. E agora? Ailton César, se eu dissesse para Roberto Carlos, obrigado, Roberto, por tudo que você tem feito, que você fez, eu acredito que seria muito pequeno essas palavras diante da grande generosidade, do significado que ele foi para a raiz, o alicerce da nossa família, da minha família. Roberto Carlos, ele foi tudo. Então, se eu disser para ele um muito obrigado, é muito pouco. Eu daria um abraço a Roberto Carlos e pediria para ele o quê? Eu pediria para ele, se fosse possível, tirasse uma foto comigo, para que esta foto eu deixaria uma no meu trabalho e outra dentro da minha sala, para que os meus filhos, para que os meus netos lembrassem dasse continuidade na lembrança e ficasse eternizado dentro da nossa família, que um dia nós fomos amparados, nós fomos ajudados por Roberto Carlos. Então tá aí, Joelma, dá um recado para o Roberto Carlos para a gente, fazer um favor. É um programa piloto, nós estamos aprendendo, porque Ailton César, 30 anos com rádio, e agora a gente está mexendo com televisão, vamos tentar fazer essa abertura agora na televisão. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Se você me permite, Ailton César, eu também quero agradecer ao meu caçula, ao meu filho, Rodrigo Henrique Silva, que está aqui também em off, aqui nos filmando, e quero agradecer também a Ailton César, ao Boris Casoy, que ao saber da notícia, aliás, eu fiquei muitos anos sem ter contato com o Boris Casoy, e ele gentilmente me ligou para nós, para saber o paradeiro. Conversei com ele via telefone. Verdade. Então, Boris, muito obrigado, querido. Você também foi uma pessoa importante na vida da nossa família, sempre foi um amigo, foi um companheiro, e os meus agradecimentos eu também devo muito a você, meu irmão. Muito obrigado. Finalizando o nosso quadro, eu falei para você que a gente ia mencionar a história que marcou a minha vida. Que Deus nos proteja em Cristo Jesus e prossegue a nossa programação normal. Um abraço.